Brasil. Faz um tempo que eu entrei na congregação, que eu frequentava uma outra igreja, né, que era a Assembleia de Deus, Diamantina para Jesus. E nessa igreja foi que eu aprendi sobre a sã doutrina. Até então, antes de ir para essa igreja, eu gostava muito de usar maquiagens, esmaltes, cabelo, eu pintava, cortava. E quando eu comecei a ir para essa igreja, uma das irmãs que era regente do ciclo de oração, ela batia muito nessa tecla comigo. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito espiritualmente e que ela me ensinou muito espiritualmente, assim, muitas coisas, né? E ela me fazia orar, porque ela me falava algumas coisas nas quais eu ficava assim em dúvida. Então eu orava e Deus me deu 2 revelações sobre tudo que ela me falava. A primeira revelação foi quando eu estava aqui em casa, minha mãe saiu para trabalhar e eu orei e fui dormir um pouquinho, que minha mãe sai bem cedo para trabalhar. Eu falei, vou dormir mais um pouquinho. E aí eu tive um sonho. Nesse sonho, eu via uma mulher, ela tinha os cabelos muito compridos. O cabelo dela batia mais ou menos ali na altura, assim, da canela dela, da batata da perna dela, assim. E era bem despontado, né? Era muito bonito, né? O cabelo dela. A saia dela era longa, né? E a camisa que ela estava vestindo era até o pescoço, né? E tinha mangas na camisa. E Deus colocava no meu coração para eu reparar bem nessa mulher. E eu reparava. A sobrancelha dela não tinha nenhum pelinho faltando, as unhas não estavam pintadas, ela não tinha nenhum tipo de vaidade aparente, ela estava com uma Bíblia na mão. E aí Deus falou assim para mim, é assim que eu quero que você ande. E aí eu questionei o Senhor e disse, Senhor, eu sou jovem, né? Eu só tenho 19 anos, né? Eu sou muito jovem, né? Eu não posso cortar meu cabelo. Imagine o tamanho que meu cabelo vai ficar se eu nunca mais cortar ele. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, as pessoas vão me chamar de velha, vão me criticar. E o Senhor disse assim para mim, eu ouvia plenamente a voz de Deus nesse sonho. O Senhor disse assim para mim, o mundo vai chamar você de velha, mas eu vou chamar você de santa, porque as minhas santas se vestem desta maneira, e eu as chamo as santas de Deus, né? E eu achei muito bonito esse sonho. Quando a minha mãe chegou em casa, eu contei para minha mãe e contei também na igreja, dei esse testemunho na igreja. E depois de um tempo, claro que eu obedeci, mas ainda assim eu estou num processo de transição no meu cabelo, no qual eu sempre pintei muito de preto e meu cabelo é claro. Então ele tá crescendo, ele tá voltando ao normal, né? E o Senhor tem me dado muita graça, né? Mas eu ainda alisava o cabelo, né? Eu ainda passava progressiva. E um certo dia eu fui e fiz a progressiva, mas eu só fiz na franja do meu cabelo. Que eu tenho uma franja, tá crescendo, mas incomoda um pouco. Como o meu cabelo é cacheado, a franja acabava incomodando um pouco, então eu resolvi fazer a progressiva em casa mesmo, só na frente do meu cabelo, na franja. E fiz a progressiva, e a minha mãe até reclamou comigo, ela falou assim, Lorena, você fez um propósito com Deus, de que você não mexeria mais, e você tá mexendo, o Senhor vai cobrar de você. Eu falei, mãe, fique em paz. Não dei muito ouvido para minha mãe e tive mais um sonho. Eu fui orar e dormi e tive mais um sonho. No sonho no qual eu estava dentro de uma igreja que eu ia visitar.
E essa igreja, as paredes dela eram escuras e os vidros das janelas eram vermelhos. Os bancos todos eram de madeira escura e o chão ele era, como eu posso dizer, ele era aquele chão preto e branco, xadrez. Aí tinha o altar, uma cortina vermelha no altar, e aquele homem que estava ali, como eu posso, fazendo o culto, ele estava todo de preto e vermelho. E levantava umas pessoas muito estranhas, e iam até o altar e dizia assim: eu fui curado, mas a minha cura não veio de Deus. Enquanto essas pessoas falavam essas coisas, aquele homem ria, e ele ria muito. E eu comecei a ficar assustada. E aí Deus colocou no meu coração: essa é a igreja de Satanás. E agora eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Aí ali naquele altar eu vi abrindo um buraco. E eu via fogo saindo daquele buraco. Eu fiquei horrorizada com o que eu vi. E ali eu ouvia gritos e gemidos horríveis. E todas aquelas pessoas que levantaram para blasfemar contra Deus, elas foram arrastadas para este buraco. E aí aquele homem falava assim: a falsa cura leva ao inferno. E aí todas aquelas pessoas de dentro daquela igreja foram arrastadas, mas eu não. E aquele homem disse para mim, aquele homem que ria: você não veio, você não foi arrastada, você não veio porque você não pertence a este lugar. Mas uma coisa eu vou deixar claro para você: a vaidade leva ao inferno. E aí eu acordei horrorizada, levantei e fui orar. Perguntei para Deus o que era aquele sonho, do que se tratava, mas Deus não me falou nada. E aí quando a minha irmã e a minha mãe acordou, eu contei para elas. E minha irmã, mesmo sendo jovem, muito criança, que ela tem 12 anos, ela disse assim para mim: Lorena, você fez uma coisa que Deus não gostou. E eu perguntei para ela o quê? Aí ela falou assim para mim: você passou progressiva no seu cabelo. E Deus falou para você que a vaidade leva ao inferno. E mesmo sabendo disso, você fez. Então se arrepende e peça perdão a Deus. Porque Deus mostrou para você um demônio dizendo para você que a vaidade leva ao inferno. Eu fiquei muito horrorizada com isso, eu fiquei muito triste, eu orei, eu chorei, eu me arrependi. E nunca mais eu passei nada no meu cabelo, porque aquele sonho penetrou na minha alma, porque realmente eu acredito, né? Eu sei que muitas pessoas não acreditam, eu sei que muitas pessoas criticam, mas a própria palavra de Deus fala que nós devemos passar pela porta estreita e sejamos santos como Jesus Cristo também foi. Então eu creio que não é o propósito que Deus tem conosco, da gente mudar aquilo que Ele criou. Ele não errou quando Ele nos criou dessa forma, né? E com bagagem nós não vamos entrar no céu, né? Eu fiquei muito triste com o sonho, porque realmente eu não pratico a vaidade, eu não tenho práticas nenhumas com vaidade, não costumo mais pintar cabelo, não costumo usar maquiagem. Tudo que eu tinha sobre essas coisas eu joguei fora. Roupas curtas também, graças a Deus, eu nunca usei, nunca tive problema com isso. Calça comprida também não, nada. Só que eu fiquei muito pensativa nesse sonho. Até então eu orei e não obtive a resposta, e eu ficava me perguntando para o Senhor por que a vaidade leva ao inferno, sendo que eu não pratico a vaidade. E aí Deus falou desse pequeno detalhe, na boca da minha irmã Deus falou para mim. Então às vezes a gente deixa passar um detalhinho, que pra gente é uma coisinha pequenininha, mas para o Senhor não, para o Senhor é importante. E depois que eu parei com todas essas práticas, de praticar todas essas coisas, isso me ajudou muito. Eu comecei a me sentir mais leve, eu comecei a me sentir melhor, porque quando eu ia para a igreja, que eu ia maquiada, muitas vezes eu passava uma maquiagem e ia para a igreja, eu sentava no banco e Deus falava para mim até o banheiro lavar meu rosto. Era como se eu tivesse sendo hipócrita de sentar ali daquela maneira. Eu me sentia suja de sentar ali daquela maneira. Pode ser uma palavra forte, um relato forte que eu esteja
falando, mas eu me sentia mal, como se eu estivesse mentindo para Deus, como se não fosse eu que estivesse ali sentada. Era uma sensação horrível que eu sentia. E depois que eu parei com todas essas práticas, eu me sinto melhor. Eu me sinto. Eu sinto quando eu passo na rua que as pessoas olham em mim e veem uma serva de Deus. Eu creio que pra gente ser uma serva de Deus, não é só isso que nós precisamos, porque a santidade não é apenas o nosso exterior, e sim nosso interior. Né? Nós precisamos ter uma santidade em nossos corações com Deus. Né? Nós precisamos ter, né? E eu acho que quando essa santidade ela está no nosso coração, ela vai se refletir no nosso corpo, porque o Espírito Santo de Deus ele trabalha de dentro para fora. Eu fui a primeira na minha casa a me converter dessa maneira, né? E a minha mãe até então ela usava muito desses adereços, ela usava maquiagem, usava brincos. E eu vi que Deus também trabalha. Eu passei a entender quando eu vi nas pessoas à minha volta que isso realmente é uma doutrina do céu, isso realmente é de Deus, porque todas as pessoas na qual Deus tem um propósito mudaram esse aspecto. A minha mãe, a minha tia, elas eram extremamente vaidosas e eu, por influência dela, também era. Né? E eu vejo que elas também assim estão tendo, Deus está trabalhando na vida delas, que a minha mãe me contou que esses dias ela foi para o trabalho e ela estava usando um brinco e ela não conseguia andar, porque uma voz falava para ela: tira o seu brinco e joga ele fora. E hoje ela não consegue mais usar. A minha mãe era cabeleireira, ela não consegue mais trabalhar com isso. Ela sempre quis montar um salão, ela chegou a comprar algumas coisas para esse salão, mas ela nunca conseguiu montar esse salão. Ela nunca conseguiu fazer isso, trabalhar dessa forma. E hoje ela não consegue mais. Às vezes a gente pede: ô mãe, faz uma escova no meu cabelo. Ela não consegue fazer, ela diz que ela não consegue, né? E nós também, né? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, os seus vídeos também me ajudaram muito e eu decidi contar a minha experiência, o meu testemunho, porque eu escutei o testemunho da irmã Kátia, né, no seu canal. E aí Deus me fez lembrar desses sonhos que eu tive, né? E eu acho muito importante. Eu quero que Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe a sua vida, porque é muito difícil pregar a verdade, mas a palavra de Deus diz: compra a verdade e não a venda. E que Deus abençoe sempre a sua vida por você estar sempre pregando a verdade, mesmo que você seja muito apontada, porque a gente lê muito isso nos comentários de pessoas que não acreditam e critica quem acredita. Então eu creio que você entende que por essas atitudes dessas pessoas você está no caminho certo, né? Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pelo seu canal, que ele cresça e prospere muito, que você continue ajudando essas mulheres, né, edificando, porque edifica, e isso é muito bom. Deus vai te abençoar muito. Amém? A paz de Deus.